vou começar a gravar a aula. Bom dia a todos. Nós vamos fazer a retomada do capítulo 3, tá? Estamos iniciando o segundo bimestre. E o que eu queria falar com vocês antes de iniciar o segundo bimestre? Nós vamos continuar ali com o conteúdo. Eu vou passar atividades para vocês, agora tudo via plataforma. Como que será feito isso? Eu vou criar lá no capítulo 3 o campo de instruções e atividades. As instruções, a aula que nem a aula terminou agora. Depois que a aula terminar, o vídeo vai converter para mim e eu vou estar mandando aquelas instruções que a gente mandava antes com o link da aula para quem não assistiu ou quem tem alguma dúvida e quer assistir novamente. Estarei mandando o link da aula, ok? E também eu vou no campo atividades, vai ser o quê? Quando eu passar alguma atividade para vocês realizarem, vocês façam a atividade, realizam e depois postam no sistema também, tá? E daí vai estar lá no campo atividades, eu vou colocar um arquivo com as instruções. As atividades, por enquanto, vai ser só postada da apostila, tá? Vocês tiram uma foto da apostila e depois posta no sistema, no campo que eu abri para vocês atividades, da mesma forma que a avaliação, tá? Então, vai ser sempre uma folha, que eu vou escolher lá uma folha das atividades, aí vocês vão postar, ok? Outra coisa, não sei se a professora Cássia ou a prof. Magali conversaram com vocês, mas elas mandaram no grupo que é para ficarem com as câmeras ligadas. Eu peço, assim, quem tem a câmera, liga a câmera, que eu estou vendo aqui. Quem não tem câmera, eu vejo também que não tem câmera. Eu só peço a gentileza de quem tem câmera, deixa ligada na aula. Eu não vou ficar toda hora parando a aula e falar, fulano de tal, liga a câmera. Ciclano, liga a câmera. Não vou ficar parando a aula, porque senão eu perco muito tempo. Vocês sabem disso, a gente perde muito tempo ficar chamando atenção, tá? Então, quem tem a câmera, eu peço a gentileza, peço a compreensão, que vocês deixem a câmera ligada, tá certo que às vezes eu compartilho tela com vocês, eu não consigo ver todos, mas eu sempre tô... Oi. Qual a página? Espera aí, 348. Eu sempre tô... Sempre, às vezes, eu abro aqui para eu ver quem tá e quem não tá com a câmera ligada, tá? Mas ali é a mesma coisa que a gente tivesse em aula, em sala de aula, só que a gente tá cada um na sua casa. Então, eu peço a gentileza ali de quem está com a câmera desligada, liga a câmera, que eu não vou ficar chamando atenção toda hora, beleza? Fica aqui um recado, tá? E as atividades, vocês vão, conforme eu vou passando, vocês vão fazendo, certo? Vou dar lá no sistema, tem o campo que eu dou os dias, um tempo para vocês realizar a atividade, para fazer a postagem, tá? Sempre tem um tempo ali para estar fazendo essa postagem. Também tem na questão da avaliação, será feita, nós temos 2 capítulos, vai continuar da mesma forma. 2 avaliações, valendo 35 pontos cada uma e as atividades e trabalhinhos valendo 30 pontos. Essas atividades que vocês estarão postando na plataforma, eu estarei avaliando também, ok? Então, façam as atividades, porque querendo ou não, cada pontinho que vocês vão contando soma lá no final da nota de vocês. Aí vocês ficam com uma nota melhor. Não só esperar para a recuperação. Vamos fazer as atividades, tá? Porque isso ali conta a participação, conta a presença, certo? Como se a gente estivesse na sala de aula, como se nós estivéssemos na sala de aula, certo? Então, vamos ali ter colaboração, eu peço a colaboração de todos. Vocês já são grandes, já estão ali, já sabem se virar sozinho, todo mundo já tem ali, sabe, os seus deveres, quais são. Então, vamos colaborar e eu vou começar a fazer a postagem a partir dessa semana. Pedro Felipe e Pedro Enzo acabaram de entrar. Tá? Vi aqui, certo? Então, todo mundo presente hoje. Vou retomar o que nós já estudamos, tá? Então, vai ser uma retomada para prosseguirmos na próxima aula, ok?
300 e o quê, professor? Página que nós vamos iniciar, página 348. Apostila 2, né? Isso. Estão vendo ali compartilhamento? Certo, pessoal? Então, nós temos lá no módulo 2, 3 capítulos. Capítulo 3, Ásia, regionalização e aspectos naturais. Capítulo 4, aspectos populacionais e econômicos da Ásia. Capítulo 5, Oriente Médio, contrastes e questões políticas. Então, pessoal, temos 3 capítulos para estarmos estudando esse bimestre, tá? Vamos fazer assim, eu vou fazer uma divisão e eu vou cobrar um capítulo só trabalho, dos outros 2 capítulos é um capítulo trabalho e atividades, dos outros 2 capítulos atividades e avaliação, ok? Para estarmos ali trabalhando todos os capítulos e tendo ali atividades com avaliações de todos eles. Para não ficar puxado, por isso que eu vou fazer assim, daí a gente faz um capítulo, avaliação, outro capítulo, trabalhinho e atividades, e o outro capítulo, avaliação e atividades também, certo? Então, nós vamos ali, temos os... Professor? Oi? Tá. Até quando que vai esse segundo bimestre? Então, eu ainda não sei, Tá, beleza. tá? Mas é provavelmente até metade de agosto, mais ou menos. Ou um pouco antes. Mas daí como é que vai ficar o terceiro e o quarto bimestre? A gente vai arrumando o calendário, não se preocupem. Que vai ser cumprida Beleza. toda a carga horária, tá? Na questão Tá. de carga horária, a coordenação, ela cuida do cumprimento do calendário, tá, pessoal? Então, vocês terão os 4 bimestres certinho, nem que a gente prolonga um pouquinho mais, não tem problema, não sei como será feito, tá? Mas ali a coordenação, ela sempre vai informando vocês, mas não se preocupem em questão de tempo, quando vai terminar o bimestre, quando não vai terminar, tá? Vamos se preocupar, vamos só ficar ali preocupado para a gente conseguir estudar o conteúdo e o que vocês não entendem, vocês já param, ligam o áudio e me perguntem para eu explicar novamente, certo? Para quem quer acompanhar junto pelo livro, nós iniciamos lá na página 348 com Ásia, regionalização e aspectos naturais, tá? Então nós temos ali uma imagem lá na página 348 e 349 do rio Yangtze, tá? Na China. É um importante rio para a região, tá? É um dos maiores rios que nós temos ali no mundo também, certo? Ele serve ali para fazer irrigação, principalmente ali para a plantação de arroz que nós temos ali no leito do rio, próximo ao rio. Ele serve também para essa irrigação do arroz, que é produzido ali no continente asiático, principalmente ali na China. Ok? Então, capítulo 3, regionalização e aspectos naturais, trouxe aqui algumas imagens do rio Yangtze, tá? Que é na China. Vocês vejam que ele passa por diferentes paisagens, tá? Essas duas imagens é a mesma imagem que eu trouxe para você de duas fotos diferentes para vocês estarem vendo. E aqui é em uma outra paisagem que o rio também ele está passando, tá? Então, nós temos ali um rio que ele passa por diversos locais onde que o seu percurso ele tem as mais diferentes variáveis paisagens, certo? Devido ali sua extensão ser mais de 5.000 quilômetros, tá? Cerca de 5.800 quilômetros. Então, ele atravessa ali quase toda a China. Então, o rio mais extenso do continente asiático, ele percorre cerca de 5.800 quilômetros, desde o planalto do Tibete ao Oceano Pacífico. Então, pessoal, esse daqui é o percurso, ele passa quase toda a China, né? Ele vai atravessando, então, ele tem esse percurso, que se inicia aqui no planalto do Tibete e sua foz é lá no Oceano Pacífico. Possui uma grande importância histórica para o continente, pois muitos acreditam que foi ao longo de suas margens que o arroz foi domesticado e cultivado pela primeira vez.
Então, isso daqui são características, né, do rio que, ao longo dos anos, ao longo da história da China, e também para o continente, ao longo desse rio que tinha a produção do arroz, né, que ele foi domesticado, que foi cultivado, que até hoje, até nós, temos o arroz como uma alimentação muito importante no nosso dia a dia. Então, pessoal, neste capítulo nós vamos conhecer as diferentes regiões que compõem o continente asiático, além dos principais tipos climáticos e de vegetação que neles ocorrem. Então, esse é o continente asiático, tá? Só uma parte aqui da Rússia, que é a Euroasiática, certo? Fica aqui o leste da Rússia, pertence ali para a Europa. O restante da Rússia continua ali no continente asiático, ok? Então, esse é o continente, né, um dos maiores continentes que nós temos, que nós estaremos estudando. Esse continente, ele tem ali uma superfície de aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados, certo? Representando ali uma extensão de 1/3 das terras imersas. Então, isso faz parte do continente asiático. Nós temos ali algumas ilhas também, certo? O Japão, como vocês podem ver, é uma ilha, tá? Que ela fica bem ali, próximo ao Círculo de Fogo. Esse Círculo de Fogo é o círculo mais ativo das placas tectônicas, né? Onde são placas que são placas convergentes, por isso que nós temos ali muitos terremotos, tsunamis que ocorrem nessa região, tá? Devido a esse fator. Para iniciar, o que é regionalização? Então, regionalização é a divisão de regiões que implica na distinção de áreas a partir de características ou semelhanças em comum. E muitos são os fatores que determinam essa regionalização. A exemplo da localização geográfica é esta que possui a relação direta com a organização do espaço. Então, por isso que ali a Ásia ela foi dividida em regiões. E essas regiões divididas estão ali, que os fatores que determinaram foram a regionalização, os aspectos ali parecidos de cada parte do continente asiático. Então, daí eles fizeram uma regionalização do continente asiático. Todavia, além dos aspectos geográficos, levam-se em considerações inúmeros outros fatores determinantes para esse processo de regionalização. São eles a economia, a política, a sociedade, história, cultura, entre outros. Então, não é só os aspectos físicos, né, que compõem ali a paisagem das diferentes regiões do continente asiático. Também eles levam em consideração a economia dos países, a política, né, a sociedade, a história que tem esses países, a cultura dos países, as que são mais próximas, entre outros fatores, né, que eles enquadram nessa regionalização. Primeiramente, nós temos ali as diferentes regiões da Ásia, né? A superfície territorial, que nem eu acabei de falar antes, 44 milhões de quilômetros quadrados, representando 1/3 das terras emersas, as terras que nós temos no globo terrestre, elas representam 1/3. Então, de todos os continentes, das terras emersas, elas representam 1/3. Então, aqui nós temos os 5 diferentes regionalizações, né, da Ásia, do continente asiático. Então, nós temos ali grandes variedades ambientais ao longo do seu continente, características culturais e socioeconômicas que são totalmente distintas de uns países com os outros, né? Que nem a gente tem o Oriente Médio tem uma cultura totalmente diferente do que o leste asiático, tá? Então, pertencem ao mesmo continente, porém, cada continente tem ali suas características, né? Sua forma de se vestir, a mesma coisa, o leste asiático e o sul da Ásia. É a mesma coisa, eles têm ali, são países vizinhos, certo? Porém, sua cultura, seus costumes são totalmente diferentes. A única coisa igual é que a China e a Índia, elas têm ali a mesma quantidade, quase mais de 1 bilhão de habitantes. Porém, a sua cultura, a sua forma de se vestir são totalmente diferentes, né? Então, a mesma coisa a Ásia Central e Setentrional aqui na Rússia. Totalmente diferente do que o leste asiático, né?
Algumas coisas, economia, essa parte da economia são parecidas, né? As socioeconômicas, né? As características socioeconômicas podem ser até parecidas na produção, porém, o seu jeito, a sua vestimenta, a língua é diferente. O sul da Ásia, né? E nós temos aqui o sul da Ásia, certo? Aqui a Índia, olha, a Índia faz parte. O Myanmar também faz parte do sul da Ásia, tá, pessoal? Esse é um país que também ele faz parte, tá? Então, o sul da Ásia é uma massa de terra isolada com grandes cadeias montanhosas. Sua população numerosa e posição estratégica entre o Oriente Médio e a China tornam a região uma das mais importantes do continente na atualidade, tá? Aqui a gente sabe, a Índia é um país emergente, assim como a China, assim como o Brasil, tá? Tem mais de 1 bilhão de habitantes, se eu não me engano, é 1,3 bilhão de habitantes. Tem uma cultura muito interessante, né? Se a gente for estudar ali as culturas dessas regiões, seria legal a gente estudar. É muito interessante, tá? Quem não conhece ali, tem interesse, dá uma pesquisada, é uma cultura muito interessante desse país, tá? Assim como os outros, Paquistão, ali o Nepal, não sei se o Nepal, ele fica bem ali na cordilheira do Himalaia. Não sei se vocês lembram, não lembro certo o ano que foi, mas se foi 2015 ou 2016, houve um terremoto que devastou algumas cidades no Nepal. É um país pobre, país humilde, tá? Porém com uma cultura muito rica. Sudeste da Ásia, o Myanmar pertence ao sul da Ásia, tá? O sudeste da Ásia, ele engloba. Quem pode ler para mim lá na página 351, senão só eu fico falando. Quem lê para mim, por gentileza? Lê ali. Tarly, você lê para mim? Professor, Oi. vou no banheiro, tá? Vou no banheiro. Sudeste da Ásia. Isso. O Sudeste da Ásia engloba a Península Indochinesa e uma considerável quantidade de ilhas. A região concentra estreitos de grande importância geopolítica, por onde trafegam os navios cargueiros transportando mercadorias entre os oceanos Índico e Pacífico, e entre a Ásia e o resto do mundo. Isso. Então, aqui esses estreitos que eles falam são as passagens marítimas, né, que nós temos aqui no sudeste da Ásia. Então, essas passagens são importantes para quê? Para continuar o desenvolvimento da economia. Por mais que são várias ilhas que pertencem aqui ao sudeste da Ásia, eles precisam manter a economia, certo? Então, eles dependem desses estreitos para passagem ali de navios cargueiros. Que nem vocês observam lá na página 351, nós temos aqui o Estreito de Malaca, tá? Entre a península de Malaya e a ilha Sumatra. Ela representa a principal passagem marítima que liga os oceanos Índico e Pacífico, certo? Aqui nós temos o Oceano Índico e aqui nós temos o Oceano Pacífico. Então, uma ligação entre os dois, ok? Então, aqui a gente, na fotografia, nós podemos observar uma parte desse estreito. Então, na fotografia que vocês têm ali no livro, na página 351, vocês podem observar o estreito, certo? O leste da Ásia, então ele engloba ali a China, Mongólia, Coreia do Norte e do Sul, Japão e Taiwan, certo? Então, são os países que pertencem ali no leste da Ásia, certo? Então, aqui nós temos país desenvolvido, né, que é o Japão, país emergente, que é a China. A China, hoje em dia, ela está dominando ali o mundo com suas tecnologias, que eles estão avançando. Vou falar um pouquinho da China para vocês, que é um país ali importante, né? A China, processo de industrialização dela e da tecnologia, no início, quando se falava em comprar produtos chineses, eles estragavam rápido, né? Por quê? Primeiramente,
eles começaram para reerguer o país, né, eles começavam a produção em grande massa. Produção em grande massa, produto barato, podendo ali exportar e a população comprar, ter condições de comprar, e eles continuar produzindo muito. E essa era a técnica deles. Depois que eles conseguiram se reerguer, o que a China começou a fazer? A China ela começou a investir em tecnologia. Essa tecnologia que a China começou a investir, ela começou a competir de igual para igual com os Estados Unidos, tá? Eles começam a competir de igual para igual. Por que a China ela começou a investir em tecnologia? Porque ela viu a necessidade de melhorar a sua produção, né? Melhorar a qualidade dos seus produtos para não perder espaço no mercado. Com isso, eles, não sei se vocês conhecem, tem o celular, o Xiaomi, que ele está palho a palho com o iPhone, tá? O iPhone dos Estados Unidos, o Xiaomi da China. Ele está palho a palho, tá? Então, eles ficam ali competindo entre eles. Por quê? Porque a China ela começou a desenvolver a tecnologia, né? Melhorando ali a tecnologia. E eu estava vendo um celular Xiaomi e a câmera dele é muito boa, viu, pessoal? A resolução da câmera é muito boa. Então, a China ela começa a competir de igual para igual com os Estados Unidos, além de ela ter uma grande extensão territorial, né? E sendo o país com a maior população mundial. Se eu não me engano, é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Está chegando ali a 1,5 bilhão de pessoas na China. E tanto é que o coronavírus, né, o Covid-19, ele se iniciou lá na China, tá, pessoal? Começou lá e eles tiveram uma organização que a doença não avançou que nem em muitos outros países, né? Eles pararam mesmo por, se eu não me engano, foram 4 meses, eles pararam todas as atividades, tá? Para que não o vírus não propagasse, certo? Então, essa é a China. O Japão, também o Japão é assim de extrema importância a gente estudar, porque o Japão ele é muito interessante. Ele teve lá o ataque dos Estados Unidos com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, se eu não me engano. Essas bombas atômicas elas destruíram o Japão na Segunda Guerra Mundial. E os japoneses eles têm uma organização, eles têm uma disciplina tão grande que em pouco tempo eles conseguiram reerguer novamente o país. E hoje o Japão é uma das potências, né, mundiais que nós temos ali, tanto na sua tecnologia, que é uma tecnologia avançada, né, e quanto no seu ali, no aspecto da organização das suas cidades. Tanto é que ocorreu lá, assim, claro, tem regiões ali que ainda não se reergueram após 2011, que teve um tsunami no Japão, na costa do Japão, eu não lembro só o nome da cidade, mas o Japão ele tem uma organização, eles são organizados e eles conseguem se unir para se reerguer novamente. Isso ali é uma característica, né, ali dos países asiáticos, certo? Principalmente quando se trata de países desenvolvidos ou emergentes. Nós temos a Ásia Central e Setentrional, Ásia Setentrional, Ásia Central, Ásia Setentrional. Aqui nós temos a Rússia, que pertence à Europa, a Rússia, que pertence à Ásia, que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, a parte mais desenvolvida da Rússia fica pertencendo à Europa, não é que seria menos desenvolvida, é onde que é menos habitável, devido estar mais próximo do Polo Norte, tá? É uma região totalmente fria aqui, certo? E aqui somente no sul da Rússia, né, que nós temos ali a produção, certo? E também nós temos aqui a Ásia Setentrional, com esses países que têm os nomes diferentes, né, que a gente não consegue pronunciar, mas é a Ásia Central aqui, certo? Que pertence a esses países, ok? Oriente Médio, Afeganistão, Irã, esses são os países que fazem parte do Oriente Médio, tá?
A cultura do Oriente Médio, nós conhecemos muito bem ali a cultura deles. Eles praticam muito o islamismo, tá? São uma das grandes religiões, junto com o cristianismo e o judaísmo. Assim como é uma região que tem grandes reservas de petróleo, pessoal, uma região muito rica. Tanto é que eu dou o exemplo do Catar, que vai ter a Copa do Mundo em 2022. O Catar, olha o tamanho do país. Eles já projetaram que até 2050 as reservas de petróleo irão acabar no país deles. Porém, o que acontece? Eles já se prepararam para quando isso acabar, eles já construíram as cidades como cidades turísticas, certo? Para que quando acabar essas reservas de petróleo, eles consigam estarem ali fazendo turismo e mantendo a economia do país. Outra coisa interessante que eu queria falar de tão grande que essas reservas de petróleo e gás natural que tem nessa região, que acaba o quê? Que os Estados Unidos ele tem interesse na região, por isso que tem aqueles ataques com o Iraque, né? Que eles ficam em confronto ali com o Oriente Médio, Iraque, Síria, Irã, Afeganistão, eles sempre estão ali, os Estados Unidos sempre estão em confronto com esses países, devido ao interesse no petróleo que possuem nesses países. Mas por que os Estados Unidos eles têm tanto interesse nesse petróleo? Porque as reservas estadunidenses elas estão o quê? Elas estão acabando. E lá nos Estados Unidos, o principal combustível que eles têm é o petróleo, né? Tanto é que a gasolina e o diesel, eles não usam álcool que nem nós usamos aqui, o etanol, né? O etanol que nós usamos aqui no Brasil. A principal fonte de combustível para os carros deles lá a gasolina e o óleo diesel, que são do petróleo, certo? Por isso que é o grande interesse deles nessa região, né? Porque daí o petróleo para eles ficaria mais barato do que eles comprarem diretamente das refinarias desses países, ok? Então essa é o que eu já tinha comentado com vocês, só para fazer uma retomada ali desse conteúdo para a gente prosseguir. Aí nós temos ali os aspectos naturais da Ásia, tá? Alguns aspectos naturais que ligam a Ásia, ela liga a Europa por uma faixa de terra e a África pelo Istmo de Suez, tá? Aqui nós temos a ligação da Europa com a Europa e com a África, tá? Seus limites: a leste, Oceano Pacífico; sul, Oceano Índico; norte, Oceano Glacial Ártico; oeste, Montes Urais; Cordilheira do Cáucaso; mares Cáspio, Negro e Mediterrâneo; Canal de Suez e o Mar Vermelho. Nas regiões leste e sudeste, engloba arquipélagos e ilhas oceânicas. Leste e sudeste, tá? Nós temos ali os arquipélagos e ilhas oceânicas. Deixa eu achar aqui. Oeste. Nós temos aqui os mares, né? Cáspio, Mediterrâneo, Mar Negro, Montes Urais. E no leste, aqui ao leste, nós temos o Oceano Pacífico, certo? E ao sul, Oceano Índico, ok? Devido à extensão territorial do continente, possui uma enorme diversidade natural. Então, devido a essa grande extensão, que é todo esse continente, eles têm uma grande diversidade natural dos países. Assim como vocês conseguem ver lá na página 352, eu não vou entrar com detalhes agora com vocês, mas nós temos lá o Oriente Médio, uma paisagem de deserto, Planalto de Tibete no Nepal, tá? E pega ali o leste da Ásia, né? Nepal, China. Uma área fria na Sibéria, que fica na Rússia, onde fica a temperaturas lá a menos de 50 graus. E as partes da Índia em Bangladesh, que são ali índices do planeta onde tem precipitação mais elevadas, né? Mais chuvas, onde tem ali as florestas exuberantes, a formação de florestas. Tem lá na página 352, tá, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua com relevo e hidrografia. Eu vou trabalhar com vocês, tá? Retomo ali relevo e hidrografia. Só queria pedir uma coisa. Façam as atividades 1 e 2
da página 356. Eu vou mandar lá no grupo as atividades 1 e 2, aí na aula que vem a gente corrige. Pode ser? Combinado? Tá bem facinho, é a interpretação, a número 2 é só interpretação, né? Pessoal, seguinte. Como que vai ser agora? As atividades, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês as instruções, tá? Eu vou criar um campo instruções no capítulo 3 e um campo atividades. As atividades vocês vão postar igual a gente fazia com as avaliações, certo? Eu vou estar passando a atividade, vou colocar lá o arquivo. Vocês abram o arquivo, vai ter as instruções, vão fazer essas atividades, tirou uma foto, postou lá na atividade. Daí eu vou receber essa atividade. Aí vai esse número de atividades eu vou estar marcando e vocês vão estar fazendo. Quando vocês fizerem, quando chegar lá no final do trimestre, eu vou contar quantas atividades fez e vou lançar uma nota X para vocês, certo? Para daí eu poder estar avaliando também a participação, avaliando ali as atividades que foram entregues. Quem tiver dificuldade na postagem da atividade, pode entrar em contato comigo que eu ajudo a fazer a postagem se for necessário. Beleza, pessoal? Combinado? Essa semana nós não temos mais aula, quinta-feira feriado, tá? Então, semana que vem, na terça-feira, nós continuamos com o relevo e correção dessas atividades. Beleza? Certo, pessoal? Tranquilo? Até mais, então. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Tchau. Tchau.